Fala pessoal, você tá no Antônio Sala, o canal da informática. Hoje eu vou ensinar para você a fazer uma barra de menu para o seu site usando HTML e CSS. A primeira coisa que a gente tem aqui é já o nosso HTML aqui pré-definido chamando o arquivo CSS, que é esse aqui. O arquivo CSS já está com umas pré-definições aqui, que no caso eu tirei a margem, a borda e o preenchimento de todas as tags possíveis que tem algum desses por padrão. Mas a gente precisa vir aqui para o nosso HTML, que vai ficar a nossa tag header. Dentro aqui do nosso header, a gente vai colocar uma div.cx de caixa, logo, que vai conter um strong com o nome logo. Agora, a gente vai para a parte principal do menu, que é o nav. Ele vai ficar dentro aqui do nosso header. Dentro dele, a gente vai colocar essa tag aqui que se chama input. Não vai ser do tipo text, vai ser do tipo checkbox. Vou colocar também aqui um ID de checar. E a gente já vai entender por que a gente está usando esse input aqui. Logo abaixo dele eu vou colocar uma UL, que no caso é uma lista, vou colocar links. Aqui dentro vai ter a nossa navegação entre as páginas. Então eu vou colocar aqui uma tag A e eu vou multiplicar ela por 3. Dentro de cada tag A eu vou colocar uma LI. E aí cada uma dessas LI vai comportar um texto. No caso pode ser início, sobre e contato. Agora a gente vai colocar uma sequência de códigos que vão ser essenciais para o nosso menu responsivo. Que no caso é um label que vai conter 3 divs com nome de linha. Por que eu vou colocar essas 3 divs com nome de linha? Porque isso aqui vai ser o meu ícone responsivo. Esse aqui que eu vou colocar uma imagem aqui na tela. Eu vou colocar aqui dentro do for o ID checar, para que quando eu clique nessa caixa, nesse label, o meu input checkbox seja checado. Mas basicamente a gente já tem aqui todo o nosso HTML que vai ser útil para o nosso site. Vindo agora para o CSS, a gente vai definir algumas propriedades aqui no nosso body, que é o corpo principal da página. A gente vai definir um width de 100% e a altura também de 100%, para ocupar 100% da nossa página. Também adicionando aqui uma propriedade que vai ser muito útil durante o código todo, que se chama displayFlex. Vamos colocar um flex direction de column, align items no centro. Agora a gente vai para o nosso cabeçalho, o header, onde a gente vai colocar aqui basicamente um width de 100% com max width, que isso vai ser útil mais tarde, mas eu vou colocar um max width de 1440 pixels. Não quero que ele acompanhe o tamanho do body, eu quero que ele tenha um limite. E esse limite vai fazer mais sentido mais pra frente com as propriedades que eu vou colocar no nav. Mas por enquanto eu vou colocar isso aqui. Vou copiar aqui o displayFlex. Mesma propriedade, mas no lugar de column eu vou colocar row, que é linha. E colocar um justify content de space between. Eu também vou colocar aqui um background color de um cinza para poder destacar o nosso header do fundo. Olhando aqui o resultado, os nossos itens aqui já estão alinhados. Eles estão dentro do header, que está com esse background color. Se a gente diminuir um pouco o zoom, vai alcançar aqui os 1440 pixels e ele não vai crescer mais. Isso aqui vai ser útil agora de alinhar o nosso nav. Agora eu vou aplicar uma propriedade aqui na nossa caixa logo, que também vai ser útil no nosso nav, que é basicamente flex 1. Essa propriedade vai meio que fazer um preenchimento automático do nosso header. E eu já vou mostrar para vocês o resultado. Mas ao mesmo tempo eu vou colocar aqui um display flex de uma vez. E um align item center, para poder deixar centralizado o nosso conteúdo, que poderia ser uma imagem, mas no caso aqui é um texto, para representar a nossa logo. Vou fazer a mesma coisa no nav. Então vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Só que no lugar de flex 1, eu vou colocar flex 2, porque ele vai preencher um pouco mais de espaço do nosso header. Basicamente, esse flex 1, ele faz basicamente isso. Só que no lugar aqui também de align item center e só essas duas propriedades, eu vou colocar também um justify content center, para melhorar a nossa exibição desse conteúdo aqui. Vamos ver o resultado? Como vocês podem ver, ele deu uma modificada aqui. E eu só vou alterar essa exibição aqui agora, que é a parte onde está a nossa UL com os links, que é a parte principal da nossa navegação. Vindo aqui, a gente pega aqui a UL links e vamos colocar aqui de novo a propriedade displayFlex. Colocar um flex direction de row também, para poder deixar tudo horizontal. Ao mesmo tempo que eu vou colocar um width de 100%.
para poder ocupar 100% do espaço do nave em que ela está localizada. Também vou colocar um Align Items Center e um Justify Content de Space Evelyn. Como vocês puderam ver aqui, ó, já deu uma boa alterada no nosso layout. Ele separou aqui cada conteúdo um pouco afastado um do outro, porque antes se a gente deixasse ia estar muito colado. E o que eu vou fazer é basicamente sumir com esse ícone daqui. Esse input ele vai fazer uma diferença quando a gente for criar o nosso layout responsivo. Então, por enquanto, a gente não precisa dele. Então, eu vou fazer basicamente o seguinte. Aqui embaixo do nosso Links, eu vou pegar aqui, ó, o input com o id checar. Vou até colocar aqui entre os dois para não ficar tão confuso. Vou colocar aqui input com o id checar. Ele vai ter um position absolute. E eu vou colocar ele para ficar menos 100%. Que basicamente vai fazer com que esse botão, esse ícone, suma da nossa exibição. Que assim, basicamente, ele sobe, mas ele não fica exibido. Vou aproveitar também para colocar aqui um Justify Content Center no nosso caixa logo, para poder deixar nosso logo alinhado. E a gente já tem aqui, basicamente, um menu que é quase responsivo. Eu vou colocar até aqui no nosso header para melhorar a exibição. Colocar uma altura de 50 pixels, que já é boa o suficiente para a gente poder ter aqui a nossa exibição. Então, já basicamente, a gente tem aqui um layout pronto de um header. Só uma última coisa para a gente editar aqui antes de partir para a parte principal, que é o links. A gente vai editar aqui, ó, esse label for checar. Então, vou fazer o seguinte, vou pegar aqui Ctrl C, label, abrir colchetes, for checar. Então, ele está apontando para esse label aqui, para essa caixa. A gente vai colocar dentro dele uma width de 50 pixels. Vou colocar 50 pixels com uma largura de 50 pixels. E eu vou até aproveitar para poder mudar esse aqui, esse height. Eu não vou colocar de 50 não, vou colocar de 60, que assim não tem nenhum problema de conflito. Também vou colocar um display flex dentro dele, para poder alinhar as linhas que estão dentro dele, que a gente já vai editar também. Display flex, justify content center, align items center e flex direction column. Depois a gente pega aqui div.line, coloca uma width de 100%, ou melhor, vamos colocar de 90%, e uma height de 4 pixels. Por fim, um background color de preto, que assim já fica um pouco mais visível. Se a gente ver aqui, ó, já tem os nossos traços pretos, que não estão muito aparentes, mas se a gente colocar dentro desse line aqui uma margem, colocar 2 pixels cima e embaixo, a gente já tem o nosso resultado mais adequado. É esse ícone aqui que vai ser o nosso menu responsivo. Vai ser um botão que quando a gente clica, aparece uma rolagem aqui com o menu para celular. Eu vou só aumentar de 2 para 3 pixels, para ficar um pouquinho maior. E a gente já pode vir aqui e editar a nossa UL de vez. Vou colocar aqui embaixo para não ficar tão confuso. UL links. A gente vai pegar primeiro o A desses links. A gente vai tirar o text decoration, que é aquela linha que fica na parte de baixo. A gente vai colocar none. E o color a gente coloca em preto também. Assim que a gente for ver lá, ele já perdeu aquela linha que ficava na parte de baixo e também a cor azul. Agora a gente pega isso aqui e vai aplicar as configurações na LI. Que no caso, se a gente perceber aqui, eu tenho a UL Links, a tag A e a tag LI. A LI é onde está o nosso texto. Então a gente vai colocar um font size de 16 pixels. Vou colocar uma font family em Arial. E um peso, fonte rei. Vamos colocar de 600. Acho que já fica um pouco mais bonito de se olhar. Perfeito. Só para finalizar, eu vou tirar aquelas bolinhas ali. Então, vou colocar list style em none. E a gente já tem aqui os nossos ícones de navegação, nossos textos de navegação. E eu só vou tirar esse ícone aqui, esse ícone que eu vou chamar de menu hambúrguer, que só vai aparecer quando o site for responsivo. Eu vou fazer uma configuração mais para frente, mas por enquanto ele vai ficar desaparecido.
Então, no lugar aqui de display flex, eu vou colocar um display none. Ele vai sumir dali. E a gente já tem aqui basicamente o nosso header quase que pronto. Eu vou melhorar essa logo para poder ficar um pouco mais nítida. Vou colocar aqui div.caixa logo strong. A gente coloca um font size de 24 pixels para ficar um pouco maior. Vou colocar um font family também em Arial, para não perder tanto. Vou colocar um peso na fonte de 800, para poder ficar um pouco mais nítido. Já temos a nossa logo um pouco mais nítida, um pouco mais bem definida aqui. E agora a gente vai tornar esse header com esse menu responsivo. A gente vai fazer a parte principal, que é o responsivo. Bom, eu coloquei aqui já uma ferramenta de desenvolvedor para poder facilitar o que eu vou explicar aqui para vocês agora. Basicamente, se você quiser adicionar isso aqui no nosso navegador, você tem que estar no seu Google Chrome ou no seu Microsoft Edge, apertar a tecla F12 ou Ctrl Shift E. Nisso você vai abrir essa abazinha aqui, esse ícone aqui, e clica aqui nesses dois retângulos que basicamente é a ferramenta que deixa o seu site para ficar responsivo. Nisso ele me habilita essa função de fazer a diminuição de tamanho, de largura do nosso site em si. E é isso que a gente vai usar. Por quê? Quando eu diminuo aqui normalmente, vai chegar um momento em que meu site vai quebrar. Porque eu não coloquei nenhuma propriedade que faça com que esses ícones aqui se tornem responsivos. Ou seja, se eu diminuir aqui demais, ele vai faltar esse pedaço aqui. E eu não quero isso, eu quero que a partir do momento que ele chegue em mais ou menos 800 pixels, apareça aquele ícone hambúrguer que eu tinha mostrado anteriormente. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai colocar aqui uma propriedade chamada @media screen. Vai colocar um end, abrir parêntese e colocar max width de 800 pixels. O que essa propriedade aqui vai fazer? Quando a minha tela tiver 800 pixels, ou seja, o seu navegador ele vai interpretar isso. Quando a sua tela, a tela do usuário, tiver 800 pixels ou menos, até 800 pixels para baixo, tudo que tiver dentro dessa linha de código vai ser interpretado. Senão, isso aqui vai ser deixado de lado. Então, o que a gente vai fazer quando isso aqui for 800 pixels? Aí a gente vai pegar o nosso label aqui e vai dar para ele um display flex. Basicamente o que vai acontecer é o seguinte, ele tem aqui já uma definição de 861, eu vou diminuir, e como vocês podem ver aqui, ó, tá 4, 3, 2, 1, e ele aparece. A partir dos 800 pixels ele vai aparecer e já vai estar visível para o usuário poder clicar. E agora o que a gente vai fazer vai ser basicamente o seguinte, ele vai fazer com que essa parte aqui do nav, ela seja jogada aqui para baixo e que ela só apareça quando o usuário clicar aqui no nosso ícone de hambúrguer, no nosso menu hambúrguer. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai pegar aqui o nosso UL Links e vai dar um display none para ele. Que aí ele vai sumir da nossa visão aqui. Eu também vou editar isso aqui mais pra frente, mas eu quero pelo menos deixar a mecânica feita. Agora que a gente já tem essas propriedades aqui definidas, a gente vai fazer só uma coisinha antes de prosseguir, que é colocar um position fixed no nosso header. Porque isso aqui vai ajudar para quando a nossa página tenha uma barra de rolagem. No caso a minha não tem, mas caso a sua tenha, isso aqui vai ajudar bastante, porque vai deixar o seu header preso na parte superior do seu site. Mas no prosseguimento, o que a gente vai fazer aqui agora? Com esse label, com o for checar, no caso esse label ele está apontando aqui para o nosso input checar, significa ele ganha a propriedade que é basicamente o seguinte, quando eu clicar no label, ou no caso no meu menu hambúrguer, naquele menu com muitas linhas, esse input aqui ele vai estar checado, ou seja, aquele quadradinho lá do início do vídeo ele vai ser marcado, basicamente como ele é um checkbox, ele vai estar checado. Então o que eu quero fazer? Quando o input com o id checar ele for checked, que é uma pseudoclasse, eu vou usar também esse elemento aqui, que é basicamente ele vai apontar para um elemento irmão, no caso esse aqui ele vai apontar para o links. Ou seja, o que esse código aqui vai fazer? Quando o input checar for checked, quando ele estiver marcado, vai acontecer alguma coisa aqui com o nosso links. Então, como o links aqui está com um display none, quando não está marcado, então se ele tiver marcado eu quero que ele esteja de volta com o display flex, ou seja, ele vai aparecer. Só que eu não quero que ele apareça e fique aqui dentro, eu não quero que ele apareça e fique aqui dentro. Como vocês podem ver, ele já está aparecendo e sumindo, já fez essa função. Mas eu não quero que ele fique dentro aqui do header, eu quero que ele apareça aqui, numa caixa que eu vou criar agora. Então basicamente, quando ele estiver
visível de novo, eu quero que ele tenha um position fixed. Eu vou colocar um top de 60 pixels para ele ficar exatamente embaixo do header. E a gente já pode ver que teve aqui uma mudança. No caso, ele pegou a nossa UL Links e jogou para cá para baixo, embaixo exatamente do nosso logo. E como vocês podem ver, isso acabou quebrando um pouquinho o meu layout. A nossa logo está um pouco mais para a esquerda e o nosso menu aqui está mais para a direita. Eu quero deixar ele mais ou menos aqui. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Quando tiver max width de 800 pixels, eu vou pegar aqui o meu nav e só por questão de layout eu vou deixar ele aqui com flex 1. Lembra quando eu apliquei a propriedade flex? Então, vou usar isso aqui agora e aí ele não fica tão quebrado assim. Agora a gente vai editar essa parte aqui de baixo que é o L-Links. Como ele recebeu top 70 pixels, eu vou colocar a propriedade que é left, ou seja, a esquerda, 0. Para jogar um pouco mais aqui pro centro, porque como vocês puderam ver, ele estava jogando um pouco mais aqui para fora do meu layout, eu não queria isso. Então agora a gente já pode digitar ele aqui normalmente. Agora que a gente tem aqui a nossa UL Links visível, a gente pode fazer o seguinte. E agora que a gente tem aqui esse input checar checked, e a gente vai fazer o nosso menu responsivo, eu vou fazer basicamente o seguinte. Quando o input for checado, ele também vai receber um flex direction de column. Eu vou colocar um justify content de space Evelyn e um align items de center. E aí já deu uma boa alterada no nosso layout, porque ele ficou um embaixo do outro. Aí um adicional que eu vou fazer vai ser colocar aqui uma altura de 100%. Ou seja, ele vai pegar de ponta a ponta até aqui embaixo. Ele já deu uma boa alterada, só que eu não queria que ele ficasse exatamente assim. Então eu vou colocar aqui, ó, Justify Content, Flex Start. E aí só para não quebrar o layout, porque como vocês podem ver aqui, ele tá um colado no outro, eu vou colocar uma margem entre aqui as tags A, que assim separa esses dois e deixa um layout um pouco melhor do que estava antes. Então vou colocar aqui uma margem que é responsiva também, eu vou colocar uma margem de 7 VH, acho que fica da hora. E também para ficar mais visível, eu vou até colocar aqui um background color eu vou colocar aqui um cinza um pouco mais claro, só para vocês conseguirem enxergar o que aconteceu aqui. Então, basicamente, quando eu clico, ele some e aparece. Some, aparece. E aí ele é bem responsivo, inclusive. Ele abre e fecha. E aí vocês podem ver que quando ele passa aqui de 800 pixels, ele já altera totalmente o layout. Uma coisa muito interessante de comentar é que o layout basicamente já está pronto. Você pode inserir algumas animações e eu só vou atentar aqui com um detalhe. Eu coloquei aqui embaixo uma margem de 7 VH. Esse VH, ele basicamente pega uma porcentagem da altura da tela do usuário e adapta para que ela fique o melhor possível. Mas vocês podem perceber que aqui chega uma hora que ele quebra. Isso aqui é um detalhe que eu não vou corrigir, porque se vocês perceberem aqui, ó, tem 200 pixels, a maioria dos celulares hoje em dia não tem 200 pixels, assim, muito raro encontrar um celular com menos de 200 pixels de altura. Então eu vou deixar mais ou menos assim. Inclusive aqui no meu emulador, ele aparece aqui alguns celulares, alguns modelos de dimensões de celular. Por exemplo, aqui um iPhone 5 SE, que é um bem pequeno, ele já se torna adaptável. Outra coisa que pode acontecer se você tiver muitos ícones aqui, muitas telas de menu. Mas aí no caso eu vou deixar para vocês, porque aqui no caso ele já está basicamente pronto. Aí por último eu só queria adicionar aqui um detalhe, que é basicamente essas linhas de código aqui, que basicamente o que elas fazem quando eu clicar aqui no menu hambúrguer, ele fazer essa animação e ficar em forma de X. Ao mesmo tempo que aqui aparece o nosso ícone para poder fazer a navegação. O que eu fiz foi basicamente o seguinte. Aqui dentro, tudo dentro aqui do arroba mídia, eu coloquei uma transição de 100 milissegundos, suave, para todas as linhas. Quando o input for checado, eu tirei aqui também a margem entre aqui as linhas, para não ficar tão quebrado. E aí, o que eu coloquei aqui, usando essa propriedade aqui, nthchild. O que é isso aqui? O que esses códigos aqui fazem? Basicamente, como tem 3 divs com a mesma classe, e eu quero adicionar um conteúdo diferente para cada uma delas, ou seja, para essa aqui eu quero adicionar alguma coisa, para essa aqui eu quero adicionar uma coisa completamente diferente, e a mesma coisa para essa aqui. Então, o que eu fiz basicamente foi usar isso daqui. Quando o input for checado, ele faz essa conexão com o elemento vizinho, que no caso é o label, que está englobando as divs, e na div tem aqui uma quantidade. Esse aqui são os filhos do label, ou seja, aqui seria a quantidade, esse aqui de cima para baixo seria o primeiro, esse aqui o segundo, e esse aqui o terceiro, em relação ao elemento HTML. Então, o que esse nthchild faz? Ele pega aqui o primeiro da lista, de cima para baixo, no HTML,
e adiciona uma propriedade somente nele. Ou seja, tudo que tiver aqui entre essa chave só é adicionado nesse primeiro. A mesma coisa nesse segundo. Esse opacity 0 só é adicionado nesse aqui. E aqui o transform rotate com esse drag e com esse translate aqui também só adiciona aqui no último. É por isso que aqui no nosso menu hambúrguer faz dessa forma. Cada uma dessas 3 linhas faz uma animação diferente. E eu coloquei isso aqui simplesmente como um detalhe para caso o usuário ele clique aqui num botão no nosso menu hambúrguer e ele não fique perdido em saber como é que faz para poder tirar essa parte aqui da nossa tela. Então isso aqui ajuda, facilita. Esse X aqui indica que isso aqui é clicável, que isso aqui fecha o menu. E se você quiser testar, o código está na descrição para você fazer o download. Se quiser modificar alguma coisa, o código está aberto para todo mundo. E é basicamente isso, você tem aqui um menu responsivo. Bom pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham entendido, mas se ficou alguma dúvida, deixe aqui no campo dos comentários que eu vou estar respondendo o máximo possível. Lembrando também que o código usado nesse vídeo vai estar na descrição para que você possa fazer o download e usar no seu próprio site. Mas é basicamente isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!